Loucura e Obsessão é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, ditado por Divaldo Franco. Então ele vai falar aqui justamente a respeito desse tema. Então a ideia é nós estudarmos este livro aos poucos e vamos aprender um pouquinho com ele cada vez mais, e não vamos determinar por hora um ritmo, uma meta de ritmo para a gente navegar. Vamos lendo e comentando, e depois, se acharmos necessário, nós estabelecemos um ritmo ou trabalhar com resumo. Então vamos ver o que ele fala aqui no prefácio deste livro. Loucura e Obsessão. No aprofundado estudo da etiopatogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ou predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens. Então, o que ele está dizendo aqui é que, assim, quando se fala de loucura, a gente está falando de uma patologia, de uma doença. Mas ele está colocando aqui que a gente não pode descartar a influência de espíritos desencarnados na situação. Constituindo o mundo pulsante, além da vida material, eles se movimentam e agem conforme a natureza evolutiva que os caracteriza. Então, esses espíritos que estão ao nosso redor, né, estão além, né, da vida material, então nós não podemos perceber corriqueiramente, mas eles se movimentam então conforme a natureza evolutiva que os caracteriza. Ou seja, de acordo com a natureza de cada um, é como eles agem no plano espiritual. Tendo em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que o habitam, então, situação da Terra e de nós que estamos aqui encarnados e desencarnados. Os desencarnados também são habitantes da Terra. O intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que o observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar. Então quer dizer que no nosso dia a dia a gente faz uma ideia de que haja uma inter-relação entre os pensamentos e os sentimentos de encarnados e desencarnados, entre encarnados e entre desencarnados, e entre eles conosco. Mas essa ideia que a gente faz é muito menor do que o que se passa na realidade. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assassinados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e, às vezes, física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssima alienação de natureza obsessiva. Então, aqui, os resultados disso tudo é alienação por obsessão, tá? Mas, assim, de uma graduação muito grande, uma variedade muito grande. Agora, o que faz isso, né? Atraindo-se pelos gostos e aspirações e vinculando-se diante de afetos doentios. Então, depende dos gostos e aspirações que nós temos. Nós atraímos espíritos com o mesmo naipe, o mesmo tipo de pensamento e de sentimento. Fora isso, existem os vínculos de afetos doentios. Então, aqueles que são realmente assim, obcecados uns pelos outros, essa é a palavra, né? Porque às vezes a gente chama de amor o tipo de ação que na verdade é posse e outros nomes aí que a própria psicologia dá, mas que são doentias, desejos doentios de ter a outra pessoa. Isso vale entre encarnados, entre desencarnados e deles para conosco. E quando se trata, por exemplo, de um desencarnado que está relacionado conosco de uma outra encarnação,
eles podem ter esse mesmo tipo de desejo e de perseguição. Sustentando os laços de desequilíbrio decorrente do ódio, então muitas vezes é vingança, né? Ou paixões inferiores. Paixões inferiores são os vícios, né? Droga, sexo, cigarro, bebida, maldade, crueldade, tudo isso é vício. Longe de negar a loucura, quer dizer, a loucura do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista médico, realmente existe, nós não estamos negando isso, né? O Espiritismo não nega isso. E as causas detectadas pelos nobres pesquisadores do passado e do presente, então, como é que eles avaliam, como é que eles estudam isso? O Espiritismo as confirma, quer dizer, a doutrina espírita confirma tudo isso que é estudado no campo físico pelos médicos. Nelas reconheceram mecanismos necessários para o estabelecimento de matrizes pelas quais a degenerescência de personalidade ocorre nas múltiplas expressões em que se apresentam. Então, isso tudo que é estudado, que os médicos detectam e já qualificam, né? Dentro delas, elas são matrizes, ou seja, elas estabelecem padrões que levam, né, à degenerescência da personalidade. Quer dizer, a própria personalidade vai perdendo as suas qualidades, as suas características e vai se deixando levar pelos quadros que a loucura hoje, que os psiquiatras hoje categorizam. Assinalamos, com base na experiência dos fatos, que nos episódios da loucura, ora epidêmica, a obsessão merece um capítulo especial. Então ele está falando assim, que ele tem muita experiência nisso que ele está falando, tá? Acompanhou muita coisa nesse sentido, que atualmente a loucura é algo como que epidêmico, está muito disseminado, embora nem sempre categorizado, nem sempre diagnosticado. A obsessão merece um capítulo especial dentro desse assunto, que é a loucura. Hoje já não se usa esse termo, né? Acredito que a medicina já tenha outros termos, já não gostam muito de usar essa expressão. Então, essa expressão loucura que ele está falando aqui é uma expressão generalizada, usada no passado, que hoje inclui esquizofrenia, mania de perseguição, as síndromes do pânico e assim por diante. Requerendo consideração dos estudiosos que poderão defrontar com extraordinário campo para a investigação profunda da alma, bem como do comportamento humano. Então ele acha que os pesquisadores atuais deveriam se aprofundar nessa questão, entender a obsessão, que é como o Espiritismo chama aí a interação perniciosa, né, do plano espiritual com o plano físico, principalmente, podendo ser o inverso ou ainda entre o mesmo plano. Muito bem. De William Kreisinger, que eu não sei falar o nome aqui, a Bleuler, desde Pinel a Freud, de Ladislas von Medur-Sockel, quer dizer, não sei falar nada disso que ele está escrevendo aqui, mas são uma série de pesquisadores, né, no campo aí do psiquismo, passando por toda uma elite de cientistas da psique, sem nos esquecermos de Charcot e Wundt. Claro que eu não sei falar nada disso. Largos passos foram dados com segurança para a compreensão da loucura. Então, passando por todos esses pesquisadores, aqueles que estão numa interface entre eles, né, que avaliam, que estudam tudo isso,
Além disso tudo, estão as questões da obsessão, né? Então, passando por toda essa elite de cientistas, largos passos foram dados com segurança para a compreensão da loucura. Então, tudo isso fizeram a ciência compreender bastante aí a questão da loucura, abrindo-se espaços para os modernos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Tá? Então, tudo isso daqui fez a base para as pesquisas atuais. Isso quando foi escrito esse livro, que também já faz algumas décadas, né? Eu não me lembro aqui, mas depois eu dou uma checada para a gente falar. Não obstante, a doença mental permanece como um grande desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da sua gênese, sintomatologia e conduta. Então ainda tem muito que a gente aprender em relação às doenças mentais. Allan Kardec. Então, Allan Kardec foi um estudioso, muito estudioso. Esse cara sabia muito, estudava muito, né? Quando se deparou com as questões de fenômeno, ele foi estudar, tentar entender o que estava acontecendo, e aí então ele categorizou, então, e colocou, e como é que nós colocamos? Codificou a doutrina espírita, ou seja, ele interpretou tudo que ele aprendeu e trouxe em forma de conhecimento para nós. Para quem não conhece Allan Kardec, recomendo estudá-lo, entender muito bem como é que ele trabalhou tudo isso. Tá? Não vamos entrar nessa questão aqui agora. Então, Allan Kardec foi um extraordinário psicoterapeuta que melhor aprofundou a sonda da investigação no desprezado capítulo das obsessões. Então, dentro do que a gente chamaria de loucura, o Kardec pesquisou esta faixa de investigação aqui, que é a das obsessões, que, como o autor está comentando aqui, vai demonstrar ao longo do livro, é muito importante nas questões das doenças mentais, demonstrando que nem toda a expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psicofísico dos homens, com vinculações de natureza hereditária, psicossocial e etc. Muito bem. O que ele está dizendo aqui é que a loucura, as doenças psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, tá? Do ponto de vista material e médico, elas estão sempre ligadas a descontrole de órgãos. Normalmente o cérebro, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Ou de questões apenas psicológicas, né? Mental, além das questões hereditárias. Em outras palavras, ele está falando que de tudo isso que a gente conhece, faltou conhecer um pouquinho mais a respeito da questão espiritual. Demonstrou que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos, e que lhe plasma o destino futuro, do qual não se logra evadir. Então, o Kardec demonstrou aqui que o espírito, claro, tudo que ele aprendeu com outros espíritos, né, que vieram explicar para ele, ele investigou e chegou às conclusões de que eram realmente verdadeiras essas informações. O espírito é herdeiro de si mesmo. O que significa? Tudo que nós fazemos, como pensamos, como agimos, é bagagem nossa, dos seus atos anteriores, que lhes plasmam o destino futuro. Ou seja, tudo que nós fazemos, que nós pensamos e sentimos, vai moldar o nosso futuro. Então, do qual não se logra evadir, quer dizer, a gente não foge do nosso futuro. Tá? Então, meu futuro já está desenhado? Em parte. Está projetado lá muita coisa, aliás, tudo de que nós pensamos, sentimos e agimos aqui. Ele pode ser modificado? Pode, com as ações do presente, já que a gente não pode mexer no passado, só podemos mexer no presente e planejarmos ação
específicas no futuro, tá? Então, conforme eu modificar agora as minhas atitudes, eu vou interferir no meu futuro. Se não no meu futuro imediato, já que ele vai ter que responder pelo meu passado ainda, né? Mas pelo menos eu já terei mais armas para trabalhar este futuro. E já vou providenciar um futuro do futuro, né? Um futuro mais adiante, bem melhor. Já que eu pretendo, se eu pretender, se eu realmente modificar o meu presente. Provando que a morte biológica não aniquila a vida, isso também está falando de Kardec, facultou ao entendimento a penetração e a solução de verdadeiros enigmas desafiadores que passam genericamente como formas de loucura, que são certamente de natureza diversa do conceito acadêmico conhecido. Tá? Então, as questões espirituais e de herança do nosso passado interferem de tal forma que são entendidos como loucura pela ciência atual, mas que são, na realidade, o nosso passado. São as ações espirituais. Em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente como um conjunto de ossos, nervos e sangue. Tampouco na acepção tradicional dualista de alma e corpo, mas sob o aspecto pleno e total de espírito. Então, o homem são os órgãos, tudo isso que compõe os nossos órgãos, né? E a alma, que é, na verdade, entendido aqui como o que a gente sente, talvez o que a gente pense, porque o que nós pensamos, embora seja atribuído ao cérebro, é uma coisa não palpável, não é? Então, nós não somos apenas essa questão dualista alma e corpo, mas sob o aspecto pleno e total do espírito, perispírito e matéria. Agora, já entrando em alguns aspectos mais específicos aqui do estudo da doutrina espírita, né? Então, na verdade, nós somos espíritos. Possuímos um perispírito, que é um invólucro que representa o nosso espírito e que faz a interface dele com a matéria. E a matéria que é o nosso corpo. Okay? Então, os homens encarnados, as pessoas encarnadas, são espíritos cujo perispírito interage com o corpo físico. Aqueles que estão desencarnados, ou sem corpo, ou ainda, dependendo de como a gente falar, os mortos, né? São espíritos ligados ao seu perispírito, cujas características estão ligadas ao estado desse espírito, de evolução espiritual, do seu nível de sentimento, do seu nível de pensamento, de sentimento e de amor ao próximo, de conhecimento de todos os ensinamentos do Cristo. Não podemos fugir aqui dos ensinamentos do Cristo. Então, nós vamos falar da doutrina espírita. Não há como falar da doutrina espírita sem falar de cristianismo. Tá? Então, embora o foco que seja bastante, eu não vou dizer científico, mas de estudo, né? Trazemos aqui os conceitos da doutrina espírita e do cristianismo, não tem como fugir disso. Como espírito, o homem, né, o ser humano, participa da realidade eterna pelo perispírito, vincula-se ao corpo e, graças ao corpo, vive no mundo material. É o que eu estava falando agora, né? Nós somos espíritos que participamos da realidade eterna, ou seja, de tudo que nós passamos e de tudo que nós vamos passar no futuro. É o perispírito o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos. Então, nós somos influenciados pelo nosso perispírito, é o campo de ação de outros espíritos para nos fazer interagir com eles.
que pululam em sua volta, que estão ao nosso redor de montão. Esse pululam aqui significa de montão, aguardando o momento próprio para o intercâmbio em que se comprazem. Então ele está se referindo aqui, obviamente, a espíritos de ordem inferior, que estão aí rondando, esperando a oportunidade para interagir com a gente. Interagir por quê? Alguns, como nós colocamos anteriormente aqui, por vingança, por ódio. Outros, por aquelas paixões que acorrentam, que nós acabamos nos vinculando a eles em encarnações anteriores. Outros, porque querem continuar no plano espiritual, agindo dentro daquelas questões de vícios em que viviam no plano físico. E vinculados aos desencarnados, eles conseguem isso com muito mais intensidade. Então estão sempre à espreita de que quando a gente agir em descuido a essas questões morais, essas questões de vício, eles imediatamente se aproximam e intensificam os nossos desejos nesses campos, porque também se aproveitam das nossas emanações nesses momentos. Quando esses espíritos são maus e encontram a guarida que as dívidas morais instalam na futura vítima, então as dívidas morais, ou seja, as pessoas a quem nós prejudicamos em algum momento, se guardam essa mágoa, esse rancor, vão encontrar em nós uma brecha para interagir conosco. Tá? Então, o que ele está falando aqui, que a gente guarda para o futuro brechas para a interação daqueles com quem nós tenhamos magoado ou prejudicado. E se ele não nos odeia, se ele nos perdoa, se ele seguiu o caminho dele, que é o de se esperar para todos, né? Outros provavelmente se aproveitarão dessa brecha. Aí nascem as obsessões. Então, obsessão, vamos encarar esse termo aqui como a interação de encarnados e desencarnados, uma interação perniciosa, onde os desencarnados influenciam os encarnados de maneira perniciosa. Ok? Então, ao longo desse livro, nós vamos ter esta concepção, esse entendimento desse termo obsessão. A princípios sutis. Então, quando isso começa, é de uma maneira muito sutil, muito leve, normalmente a gente não percebe ou atribui outras causas, quase despercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e, às vezes, irreversíveis. Quando são bons, exercem salutar interferência inspirativa junto àqueles que lhes proporcionam sintonia, elevando-os às cumeadas da esperança, do amor e facultando-lhes o progresso, bem como a conquista da felicidade. Ok? Então, os espíritos bons, quando a gente se liga a eles, eles nos ajudam a reforçar em nós a esperança, nos ajudam a vibrar em amor e nos ajudam o progresso, bem como a conquista da felicidade. Okay? Esse é o vínculo com espíritos elevados. Como é que se faz vínculo com espíritos elevados? Através da oração, obviamente, porque nesses momentos a gente eleva o nosso padrão vibratório, a gente serena a alma. É preciso serenar a alma para fazer uma oração. E nós, principalmente quando desejamos o bem a outra pessoa, estamos orando em favor de outras pessoas, estamos desejando vibrações de amor para outras pessoas. E também, obviamente, quando nós trabalhamos em favor de outras pessoas. Então não é só a questão mental, não é só a questão de oração, de vibração, tá? Mas a ação também, obviamente, quando a gente ajuda as pessoas, ou leva um medicamento, ou faz um curativo, ouve uma palavra, dá um conselho,
dá uma aula particular gratuita, quando a gente vai ao encontro das pessoas para saber do que elas precisam, daquelas que estão em necessidade, quando a gente abre mão de alguma coisa nossa em favor de outras pessoas, porque essas pessoas precisam. Então, isso tudo é agir também com elevado padrão de sintonia. O conhecimento do Espiritismo proporciona ou propicia os recursos para a educação moral do indivíduo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o Espiritismo ele vai sempre nos ensinar a domar as nossas más paixões, a nos orientar em direção a tudo isso que eu acabei de falar, de amor ao próximo, de perdão, de trabalho em favor do próximo, tá? Então isso daí é o que ele chama aqui de recursos para a educação moral, okay? E por que isso? Ensejando-lhe a terapia preventiva contra obsessões. Mas por que isso tudo é terapia contra a obsessão? Bom, nós estávamos falando que os obsessores usam todo aquele padrão negativo nosso para se ligar a nós. Se estivermos num padrão elevado, não há como eles se ligarem a nós. Não há como. Então, isso é uma terapia contra a obsessão e por conseguinte, contra os problemas mentais decorrentes da obsessão. Assim também, a cura salutar quando o processo já se encontra instaurado, ou seja, quando encontramos uma pessoa em processo obsessivo sendo subjugada, recebendo a interferência de espíritos desequilibrados, se ele estudar o Espiritismo e começar a colocar em prática as instruções, os ensinamentos dessa doutrina, naturalmente ele vai também conseguindo modificar o seu padrão vibratório e deixa de ser então uma tomada de ligação com esses espíritos em desarmonia. Mesmo nos casos em que conhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, então vou falar aqui, a pessoa tem um problema orgânico, de enzimas, de hormônios, lesão no sistema nervoso, tal, que leva a problemas de comportamento e, portanto, são a loucura nos moldes clássicos como nós conhecemos, tá bom? Mesmo nesses casos, ele está falando aqui, muitas vezes deparamos-nos, ou seja, ele está falando ele como espírito, então os espíritos estudiosos deparam-se sempre com um espírito em si mesmo doente que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que ocultos ou conhecidos lhe pesam na economia moral, exigindo liberação. Ele está dizendo aqui que quando a gente encontra pessoas que têm lesões orgânicas que causam o que nós chamamos, que era chamado de loucura, que hoje seria chamado de doença mental, nós estamos diante de espíritos que em outra encarnação, em outro momento, agiu de maneira inadequada, causando, plasmando ou desenhando um futuro de sofrimento e acaba então causando lesões no perispírito que, quando este indivíduo, esse espírito reencarna, causa lesões físicas e, conseguinte, então, quando nós temos pessoas com problemas mentais típicos, clássicos aqui da medicina, via de regra, ele está se referindo a um espírito que, em algum momento no passado, cometeu deslizes que lhe causaram prejuízo no perispírito, nesta região, e que, ao reencarnar, causou prejuízo à formação do corpo físico na mesma proporção. Mais nome difícil aqui, agora ficou difícil. Como é que eu vou falar isso?
Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, em uma conceituação audaciosa, afirmou que louco é todo aquele que perdeu tudo menos a razão. Mas que afirmação mais estranha, né? Porque justamente a gente costuma dizer que o louco é uma pessoa que perdeu a razão. Agora esse filósofo está falando que é justamente o contrário, ele perdeu tudo. Perdeu a noção de tempo, perdeu contato com as pessoas, perdeu o amparo, perdeu dinheiro, perdeu tudo, tá? Mas segundo o filósofo aqui, ele não perdeu a razão. O que será que ele quis dizer com isso, né? Enfocando o direito que desfruta o alienado mental de qualquer tipo a tratamento digno, tendo sua razão para encontrar-se enfermo. Então, o que ele está chamando de razão aqui, na verdade, é o que a gente chamaria de motivação, de motivo, de causa do problema que ele está enfrentando. Então ele usou um duplo sentido aqui, né? A gente costuma usar essa palavra razão no sentido de mente, principalmente nesse contexto é o que seria, mas ele está usando no sentido de causa. Tá? Então ele perdeu tudo menos um motivo justo para estar daquele jeito. Ok? Aqui eu abro um parênteses para dizer que se é justo do ponto de vista espiritual, lembrando que Deus é perfeito, é bom e é justo, e que se alguém passa por determinado sofrimento é porque é o melhor para ele naquele momento. Então, vamos fechar esse parênteses aqui. Independentemente disso, não quer dizer que ele não deva ser cuidado, que ele não mereça a nossa compaixão e o nosso auxílio ao máximo possível. Tá ok? Então, uma coisa é a justiça divina que age da maneira certa, do modo certo, no momento certo. Isso não nos isenta da compaixão e do amor ao próximo e, portanto, do nosso dever de socorrer e amparar esses irmãos. Nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem o conhecimento da enfermidade espiritual, ok? Então, para fazer o tratamento da desobsessão, precisamos conhecer a técnica de atendimento a esses pacientes que exigem o conhecimento da enfermidade espiritual. Ok? Então, como é que vai tratar? Tem que se fazer, não vou dizer que é um diagnóstico, mas entender que está havendo uma interação e, se possível, como é que está se dando esta interação. Impõe ao atendente outros valores. Então, além disso tudo, ele tem que ter outros valores preciosos que, em outras áreas da saúde, não são vitais. Certo? Então, se você vai fazer um curativo de alguém que se machucou, tá? É outro campo. Se você vai fazer o curativo de uma cirurgia, outro campo. Se você vai dar um medicamento para quem tem uma determinada doença, mas que não seja da área mental, outro campo, ok? Então, além de conhecer aqui as técnicas de atendimento ao paciente, né, e conhecer aqui o que está acontecendo espiritualmente com ele, ainda além disso, né, embora a importância que revista, quer dizer, claro, que não é necessário, por exemplo, que você conheça a respeito de obsessão para ir lá fazer um curativo, né, embora isso seja necessário, porque muitas vezes a obsessão faz com que esses sofrimentos sejam agravados também. Tá? O que ele precisa, então, além daqueles conhecimentos? Conduta moral superior. Então, quem pretende trabalhar com a desobsessão, ou seja, cuidar
daqueles que se encontram em processo obsessivo, ele precisa cuidar da sua própria atitude moral, para que ele possa ter uma atuação real e eficiente nessa questão. Vamos nos lembrar que não existe culpado e inocente, tá? Tanto o perseguido quanto o perseguidor aqui são dois doentes mentais. O doutrinador encarregado da desobsessão, ou seja, a pessoa que vai trabalhar, que vai conversar com este espírito perseguidor. Então, são eles: a conduta moral superior do terapeuta, que é o doutrinador, e também do paciente. Ou seja, não adianta eu afastar um espírito que persegue o encarnado se o encarnado não modificar o seu padrão de pensamento, de sentimento, tá? Quando esse não se encontra inconsciente do problema, certo? Porque também tem a questão quando ele fala aqui de inconsciente do problema, quando a pessoa está em condições de entender a problemática como um todo. A habilidade afetuosa de que se deve revestir. Então, tudo isso revestido de uma habilidade afetuosa. Nós temos que expressar o amor e o carinho por esses irmãos, tanto o encarnado quanto os desencarnados. Jamais esquecendo do agente desencadeador do distúrbio, que é igualmente enfermo, vítima desditosa. De quem nós estamos falando aqui? Do espírito perseguidor, tá? Então, que ele é o desencadeador do distúrbio, mas ele é igualmente enfermo e é uma vítima desditosa. Em outro momento, ele foi a vítima dessa pessoa que ele está perseguindo, que procura tomar a justiça nas mãos. Aqui, isso daqui significa, assim, em profundidade, o que significa, o que é aquele ensinamento, a orientação de perdoar. Tá, ok? Quando nós não perdoamos, nós agimos como esses irmãos do plano espiritual que são perseguidores aqui, porque nos tornamos também doentes mentais, e é exatamente isso que nós levamos que se leva a pessoa a quem está se perseguindo, né? O contributo das suas doenças mentais dirigidas a ambos ligantes da pugna infeliz. Então, a pessoa que vai tratar do processo obsessivo, ele dirige, né, a sua contribuição de forças mentais amorosas e acolhedoras em direção a ambos, tanto o encarnado quanto o desencarnado, ou desencarnados, às vezes é mais do que um que está presente, tá? A aplicação correta das energias e vibrações defluentes da oração ungida de fé e amor, quer dizer, não é só uma oração falada da boca para fora, decoração, né? Nós temos que estar vibrando realmente amor e carinho, né? E muita confiança em Deus. O preparo emocional para entender e amar tanto o hóspede estranho e invisível quanto o hospedeiro, impertinente e desgastante no vai-vém das recidivas e desmandos. Então, a vibração aqui de amor, né, tanto pelo encarnado quanto pelo desencarnado, e esta pessoa tem que ter um preparo emocional para entender e amar tanto ao encarnado quanto ao desencarnado, né? Quanto o hospedeiro, ou seja, o encarnado impertinente e desgastante, no vai e vem das recidivas e desmando. Então, o encarnado, muitas vezes, ele decide se corrigir e, às vezes, recai. Às vezes afasta do tratamento, daí volta de novo, começa de novo, depois recai, às vezes, tá? Isso não é sempre, mas acontece. E a gente tem que ter muita paciência e muito carinho com ele, porque
ele é o paciente a ser ajudado. A cura das obsessões, conforme ocorre no caso da loucura, é de difícil curso e nem sempre rápida, tá? Não há uma coisa assim, resolveu hoje, tá? Não, hoje eu oro para você, amanhã você está bem. Isto não existe, tá? Jesus fez isso? Fez, tá? Mas o nível de amor dele, a capacidade dele de amar era tão grande que tanto o perseguido quanto o perseguidor se comovia aqui e se deixava levar por essa onda de amor. Tá? Aqueles que desistissem depois acabavam voltando a se adoentar, obviamente. Mas nós hoje raramente conseguimos, em uma conversa, em uma sessão de passe, uma cura propriamente. Tá? Então isso daí é um tratamento em que aos poucos se vai ajudando tanto o encarnado quanto o desencarnado a entenderem a questão do amai-vos uns aos outros e do perdoai-vos 70 vezes, 7 vezes. Estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação para melhor do paciente, que deve envidar esforços máximos para granjear a simpatia daquele que o persegue. Ou seja, o encarnado tem que se esforçar e ele tem que ajudar a modificar o sentimento do desencarnado em relação a ele, adquirindo mérito com a ação pelo bem desinteressado em favor do próximo. Então, a melhor terapia para a obsessão aqui é quando o encarnado se começa a se comover de amor e de ação pelo bem, sem nenhum interesse. Não estou falando aqui de você dar uma cesta básica aqui e fazer propaganda, gritar aos 4 ventos para você ser aplaudido. Não é isso, tá? Vai e ajuda sem se importar com quem está sendo ajudado, ou de que seja reconhecido essa ajuda. Quer dizer, no fim das contas, o beneficiado é quem está ajudando. Vulgarizando-se a loucura como a obsessão, cada vez mais, e ora em caráter epidemiológico, quer dizer, se divulgando cada vez mais, e agora é como uma epidemiologia, uma epidemia que está por todo canto, né? Principalmente agora que a gente sabe muito bem o que é uma epidemia, né? Se tratando do SARS-CoV-2, que atualmente está contaminando a Terra toda. Então é nesse sentido que ele está falando, a mesma coisa. As obsessões já fazem isso há muito tempo. Faz-se necessário, mais generalizado e urgente, um maior conhecimento da terapia desobsessiva, que é tudo isso que nós colocamos lá em cima, né? Desde a psiquiátrica, que é o tratamento médico, e se encontra nas hábeis mãos dos profissionais sinceramente interessados em estancá-la. Ou seja, já que a psiquiatria está na mão de hábeis médicos e tal, nós vamos cuidar da parte espiritual. Aqui por falar nisso, é bom lembrar que nós não devemos, em estar fazendo o tratamento espiritual, parar o tratamento físico. Se está indo ao médico, um psiquiatra, está tomando medicamentos, e muitas vezes não está ainda, mas deve procurá-lo, tá? Uma coisa não atrapalha a outra e não impede a outra de acontecer. Então ele pode e deve fazer o tratamento espiritual e pode e deve fazer o tratamento psiquiátrico, físico, tá? Acompanhamento psicológico, ótimo, tá? Nada disso deve ser abandonado por conta do tratamento espiritual. E muitas vezes deve ser adicionado se o paciente ainda não faz, tá? Cada caso é um caso.
Como o surto das obsessões está a exigir atenção crescente, reunimos neste livro alguns casos que nos convidaram ao estudo, inclusive um de comportamento sexual especial. Então, nesse livro ele vai falar uma série de casos, né, que levaram as pessoas a um estado obsessivo. Um deles é de questão sexual. Tá? Atualmente, essa questão sexual está muito complicada de se falar, porque a gente dificilmente encontra o termo correto ou a maneira exata de se falar sem estar esbarrando em conceitos. Tá? Não é nossa intenção aqui desmerecer nem extrapolar os conceitos atuais, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui é o que foi escrito na época desse livro, e eu também não sou nenhum especialista para saber dizer quando se fala de uma maneira, quando se fala de outra. Então, de antemão, peço desculpas, entenda que eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, sem ofender ninguém. Então ele vai acompanhar uma série. Então aqui o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele acompanhou uma série de casos de obsessão, como foi o tratamento, e ele vai narrar para nós, visto isso do plano espiritual, tá bom? Como é que ele viu tudo aquilo, né? O encarnado, o espírito obsessor, os espíritos que estavam ajudando, as pessoas encarnadas ao redor. É muito bom isso. Acompanhando-os em um núcleo de sincretismo afro-brasileiro, onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Então, ele vai estar acompanhando aqui, eu não sei se todos os casos, se é somente esse, né, que está tratando no núcleo de o que nós chamaríamos hoje de uma religião afro-brasileira. Então temos aqui, que eu não vou citar nenhum, que é para não incorrer em risco, tá bom? Mas ele está falando aqui exatamente das culturas, das religiões afro-brasileiras, tá bom? Onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, tá bom? Então não importa se é afro-brasileira, se é católica, se é dos denominados evangélicos, que antes chamaríamos de protestantes, se é espírita. O mais importante é isso daqui, a abnegação, a caridade cristã, presença do amor de Deus. Isto é o mais importante. Conforme, qual é a receita? Qual é a receita? Está aqui, conforme os ensinamentos de Jesus. Esta é a receita. Reconhecendo, porém, a superior missão do Consolador que cumpre ao Espiritismo executar. Então, agora aqui ele está falando do Espiritismo, que ele está dizendo que o Espiritismo tem uma tarefa a cumprir aqui, tá? Que é de ser um consolador da humanidade. Conforme assegura a sábia conduta doutrinária apresentada nas obras de Allan Kardec, se fez o excelente missionário. Então, está falando aqui de tudo que o Allan Kardec trouxe, demonstrando exatamente isso daqui. Não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro. Está aqui reafirmando o que eu acabei de falar, tá ok? Não estamos aqui falando que esse socorro só está numa ou na outra religião. Todas elas, contanto que tenham o amor sincero e a caridade cristã. Especialmente naquelas em que o intercâmbio mediúnico, agora ele fala do espiritismo e fala das afro-brasileiras, onde nós tratamos realmente da incorporação, da questão da mediunidade, onde nós entendemos as questões da reencarnação, tá? Fica muito mais fácil lidar dessa maneira. Então, demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina. Passo avançado para conquistas mais ricas de sabedoria e de libertação. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a gente estuda
a questão da mediunidade e da reencarnação, a gente abre novos horizontes e fica mais compreensível toda essa terapêutica aqui. Partindo de experiências mais primárias no campo do mediunismo, este abre-se para a iluminação espiritista, enquanto se tornam celeiros de esperança, espargindo bênçãos necessárias para aqueles que lhes buscam o concurso. Então, está tratando de todos os tipos de experiência, desde as mais primárias, né, até as mais avançadas, mas que todas elas trazem iluminação espiritista. Agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que mourejam, anônimos no socorro aos infelizes, mais infelizes. Então ele está dizendo, ele está agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e a outros espíritos nobres que trabalham arduamente de maneira anônima. Tá? Não se sabe quando eles estão presentes, quando eles estão agindo na maioria das vezes, né? No socorro a essas pessoas infelizes e principalmente naqueles que estão mais infelizes dentre os infelizes, que são os alienados pela loucura ou pela obsessão e os seus algozes, então tanto um quanto o outro. Exoramos as bênçãos do terapeuta divino que é Jesus. Então ele está pedindo as bênçãos de Jesus aqui em favor de todos nós, espíritos imperfeitos que reconhecemos ser. Então, agradecendo as bênçãos, o auxílio desses espíritos, pedindo a Jesus que nos abençoe nessa tarefa e reconhecendo que somos espíritos imperfeitos e que esse é o primeiro passo para a gente se aperfeiçoar, se melhorar. Bom, isso foi escrito na Bahia em junho de 1986. Então, o vocabulário vai estar coerente com o que era usado naquela ocasião. Muito bem. Por hoje, nós paramos aqui. Esse daqui, então, foi apenas aqui a abertura, né? O prefácio do livro. Uma apresentação do nosso nobre Filomeno de Miranda. No próximo encontro nós vamos falar aqui, o capítulo que tem esse nome, Programação de Novas Tarefas. Então já vai começar então a narrar as suas experiências. Agradeço do fundo do coração a sua atenção, espero ter colaborado aqui de alguma maneira e assim que possível eu trago a continuação deste estudo. Que a bondade de Deus, o nosso Pai Criador, e de nosso Mestre Jesus possa te abençoar a você e ao seu lar. Que assim seja.